que nós fizermos em adoração ao nosso Deus não é nada no que Ele tem feito em nossas vidas até aqui. Mas Murilo, poxa, minha vida está horrível, eu não estou conseguindo, você não sabe como eu cheguei aqui na igreja hoje. O Senhor está se sustentando, meu irmão, por isso que você está aqui hoje. Quem sabe hoje você não tem uma transformação em sua vida. Por isso que eu falei com vocês, deixa o Espírito Santo habitar em seu coração, deixa o seu coração incendiar. Deus quer fazer grandes coisas em nossas vidas. E esse povo mostrou isso, esse amor pela obra, a dedicação, o compromisso, a fé. De repente, muitos daqueles que ofertaram naquele momento, tinham pouco, mas ofertaram aquilo que eles podiam. E o Senhor estava vendo o coração deles. Semana passada, nós aqui ficamos com um seminarista da nossa igreja, o Roberto. Até semana passada foi a despedida dele domingo. Quando eu falei com vocês não sabem a dimensão quando nós ofertamos e dizimamos na igreja, tanto materialmente como espiritualmente. Às vezes pensamos, poxa, hoje eu dei R$5, dei R$2, dei R$1, é o que eu tinha, Deus está vendo, meu irmão. Glória a Deus, você deu o seu melhor e você está contribuindo para o crescimento da obra do Senhor. O Roberto faz parte do nosso seminário em Guarulhos, seminário que a nossa igreja tem. Ninguém é pastor na nossa igreja se não passar pelo seminário. E ele é do seminário interno. E nós temos, nossas igrejas estão por regiões no Brasil e fora do Brasil. E todas essas regiões têm um ser forte. É um centro de formação teológica, que também forma pastores e missionários. Hoje a nossa igreja está na Europa, na Ásia, na África e na América. Temos missionários espalhados pelo mundo, levando a palavra do Senhor, ajudando pessoas que precisam escutar essa palavra para ter uma transformação de vida. Precisam escutar a palavra do Senhor para que possam se fortalecer e acreditar que eles são valorosos. Mesmo alguns falando que eles não servem para nada, o Senhor está os sustentando. Eu tive a oportunidade, da onde eu vim, da nossa igreja, lá em Porto Velho, Rondônia. A nossa igreja todo mês, a liderança da igreja, através de nossos dízimos e ofertas, nós resolvemos ajudar um missionário que ficava em Moçambique. Acho que eu já contei isso aí. Todo mês nós mandávamos dinheiro para ele. Era o dízimo e oferta que era recolhido. Esse rapaz que lá estava levando a palavra do Senhor muitos dias, ele falava conosco, ele fazia apenas uma refeição porque não tinha dinheiro para nada, não tinha como comer. Hoje nós estamos sentados aqui nesse amplo salão com ar-condicionado. Se nós quisermos, nós vamos no banheiro, nós temos até para escolher aqui, nós temos 3 banheiros na igreja. Essas pessoas que estão levando a palavra do Senhor fora do nosso país, até dentro aqui mesmo do Brasil, nós temos missionários na área indígena, vocês não sabem o que eles passam. Vejam a importância do dízimo e oferta de vocês, do crescimento da obra do Senhor, porque nós vivemos num mundo, esse mundo aqui nós podemos reclamar, poxa, aqui está tão ruim. Imagine aqueles que estão fora, em países muçulmanos, levando a palavra do Senhor. Tem que levar escondido, não pode nem usar a Bíblia. Meus irmãos, é de extrema valia. Se dediquem à obra do Senhor, não só em louvor, oração, mas também de dizimar e ofertar. Essa igreja é uma igreja séria. Essa igreja é uma igreja séria, onde tudo que é arrecadado é voltado para a obra do Senhor. E a igreja de Cristo precisa crescer. Hoje nós estamos aqui dentro, mas nós sabemos como está esse mundo aí fora. Como o mundo precisa da palavra do Senhor para ser transformado. Será que nós vamos conquistar todo mundo com a palavra do Senhor? Acredito que não, mas nós temos que buscar a excelência. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E essa parte do dízimo e oferta na igreja é tão importante como todas as partes do nosso culto. E eu quero aqui, aqueles que não dizimam ainda, que não ofertam,
Pensem nisso. Como é bom investir na obra do Senhor. Semeie na obra do Senhor. Nós não estaremos perdendo nada, estaremos ganhando. E o principal para a gente, quando nós nos desvencilhamos daquela situação, não, eu não vou dizimar. Eu não vou dizimar. O outro chega e fala, não, eu vou fazer como um carnê das Casas Bahia, todo mês eu vou separar 10% do meu salário. Não, dizimar não é o carnê das Casas Bahia. Não é uma prestação que você tem todo mês. Você está devolvendo 10% daquilo que o Senhor tem dado para você e para a sua família todos os meses. É diferente, é espiritual. Por isso que é tão difícil nós dizimarmos. Porque a gente nunca encontra um valor para nós colocarmos para o Senhor. Porque nunca vai dar, se nós não quisermos, nunca vai dar para nós dizimarmos. Nunca vai dar para nós ofertarmos. Porque sempre nós vamos ter um obstáculo. Não deixe o inimigo tocar no seu ouvido. O Senhor precisa de cada um que aqui está, para que a obra dele continue. Nós somos responsáveis por isso na terra. Amém? E eu queria aqui ler um texto. Depois desse texto que eu li para vocês, tem aqui a oração de Davi. Eu queria ler só aqui um texto, um pequeno aqui, o versículo 14. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo que vem de ti, das tuas mãos, tu damos. Ele diz o que aqui nesse momento? Tudo que eu tenho, Senhor, foi o Senhor que me deu. É tudo seu, eu apenas gerencio. E nós temos que pensar assim como cristãos. Tudo aquilo que nós temos é o Senhor que tem nos dado até o dia de hoje. Amém, meus irmãos? Vocês possam refletir nessa palavra, que quando vocês vierem aqui entregar o seu dízimo, ofertar na casa do Senhor, vocês venham com alegria, não venham por obrigação. Venham com alegria, não venham com obrigação. Venham felizes, com o coração transbordando de amor pela obra do Senhor. E eu tenho certeza que portas se abrirão. E mesmo sem você dizimar e ofertar, o Senhor já tem feito grandes obras nas nossas vidas. Pensem nisso. É um pouco de tudo que o Senhor tem dado para cada um de nós. Amém? Eu queria convidar vocês esta noite para que pudessem ofertar, aqueles que sentiram no coração a vontade de dizimar, que dizimem. Vocês têm à frente da cadeira de vocês, vocês têm envelopes nos panos que estão nos encostos das cadeiras. Aqueles que estão em casa, tem o nosso Pix. Aqueles que não trouxeram financeiro no seu bolso, na sua carteira, estão com cartão. Nós temos uma central de cartões com o nosso diácono Elias ali atrás. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de pedir para que vocês se levantassem, para que nós pudéssemos fazer uma oração neste momento, agradecendo ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Senhor Deus, meu Pai, quero aqui neste momento te agradecer, meu Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui juntos em Tua casa, como irmãos, neste momento de adoração, Senhor, onde através das nossas ofertas e dízimos, nós possamos demonstrar, Senhor, o nosso compromisso, a nossa fé, Senhor, o nosso amor pela Tua obra, meu Pai. Ó Deus, mais uma vez quero te agradecer por tudo, Senhor, que tem feito em nossas vidas, pelas nossas famílias, Senhor. Quero pedir aqui neste momento por cada irmão, Senhor, que está aqui representando uma família, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor tem cuidado até aqui, meu Pai. Ó Deus, que o Senhor continue cuidando, Senhor, trabalhando na vida de cada um deles, Senhor. O Senhor sabe como cada um entrou aqui esta noite, meu Pai. Aqueles irmãos que estão sem trabalho, Senhor. Aqueles irmãos, meu Pai, que estão sem esperança, Senhor. Que o Senhor possa tocá-los esta noite, meu Pai, através do Teu Espírito Santo, Senhor. Abrir portas de emprego, meu Pai. Sustentá-los, Senhor. Fortalecê-los para que eles não percam a esperança, Senhor. Ó Deus maravilhoso. Como é bom te servir, meu Pai, e te adorar a todo momento de nossas vidas, Senhor. Quero aqui, Senhor, consagrar todos os dízimos e ofertas, Senhor,
que serão depositados nesses 2 gasofiláceos, Senhor, a Ti, meu Pai, a Tua obra, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Podem vir à frente, meus irmãos. Desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Incendeia, 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 Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Que a palavra do Senhor possa incendiar o seu coração nessa noite, meu querido. Que o Espírito Santo de Deus que está sobre esse lugar possa trazer um desejo ardente e apaixonado pela palavra dele nessa noite. Aleluia. Aleluia. Faz um tempo que eu estou esperando por esse dia. Se eu pudesse trazer a Rosa aqui à frente. A Rosa está aqui. Para quem está chegando agora e não sabe, pode ficar tranquilo, nós não vendemos rosas na igreja. Não é rosa ungida, mas nós temos uma campanha, nós temos um jardim de oração. E nós plantamos os nossos pedidos de oração nos vasos que estão aqui na lateral. Cada florzinha que você vê em um desses vasos é uma resposta de oração. A minha semente não foi plantada durante a campanha, a minha semente foi plantada há 3 anos atrás, quando eu cheguei nesse lugar. E há 3 anos eu tenho pedido a mesma coisa, há 3 anos, incessantemente pedindo para Deus algo. E ontem Deus respondeu. Deus trouxe a revelação, Deus trouxe a palavra. E ontem, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estávamos aqui finalizando o nosso seminário de libertação. E Deus falou conosco, Deus trouxe algo específico, uma revelação. Quem estava aqui pôde ver o quanto o poder de Deus foi manifestado nesse lugar. E aqui está a minha resposta de oração. Assim que eu terminar de pregar, eu vou ali no vaso e vou colocar. Glória a Deus. Estou muito feliz porque eu sei que cada dia mais o Pai do Céu tem acrescentado pessoas à nossa casa, amém? A gente está muito feliz em receber novos amigos, alguns estão nos visitando, outros já são amigos permanentes da casa. Queria dizer que vocês podem se sentir à vontade, porque aqui é um lugar onde todos podem recomeçar, tá bom? Aqui a gente não prega perfeição, a gente prega ajuste, e às vezes Deus vem para nos ajustar. E eu tenho passado por uma temporada de ajustes diante de Deus. E todas as vezes que eu penso em ajuste, eu lembro de Saul e de Davi. E às vezes eu já quis me comparar com Davi, talvez pela estatura, pela forma que Deus trata Davi, final da fila. Mas às vezes eu percebi que eu estava me comportando como Saul. E eu comecei a prestar atenção na história. E é interessante que Saul amava o trono. E Davi amava Deus. Mas Saul perdeu o trono.
Deus, Ele te entrega todas as coisas que você precisa. Davi valorizava a presença de Deus, Davi ansiava em ter um coração segundo a vontade de Deus. Por isso ele chegou onde ele chegou. Só que o interessante é que Saul foi até o profeta para ser ungido rei. Mas Davi não. A palavra diz que o profeta vai até a casa de Davi. A unção vai até ele. Quando você valoriza a presença de Deus, o profeta vai até você. Você não precisa correr atrás de nada. Você não precisa correr atrás de mensagens de internet. Você não precisa correr atrás da irmãzinha que tem a palavra revelada. Porque a palavra do Senhor, ela vem direto para o teu coração. É a revelação, é a palavra, é a cura, é o milagre. E é interessante que todas as vezes que eu olho, nem vou pregar sobre Davi hoje, mas eu queria muito falar isso para você. A parte mais famosa da história de Davi é quando ele vence Golias. E eu aprendi que existem dois gigantes na nossa vida. Existe o gigante que vem até nós, e existe o gigante que nós criamos. Nem todo gigante são adversidades, às vezes nós criamos um gigante. O primeiro gigante, chamado Golias, realmente se levantou. E quando um gigante se levanta, Deus dá estratégia para você derrubá-lo. A estratégia de Davi foi separar 5 pedrinhas. Ele vai lá e vence o gigante. Todo problema que se levanta, Deus vai te dar estratégia para vencer. Amém? Mas o gigante que você cria é responsabilidade sua. Tem muitas coisas que nós colocamos na nossa mente. Tem gigantes que nós levantamos. Um dos gigantes que Davi levantou na sua mente foi Betseba. E a responsabilidade foi dele. O filho que ele tanto amava morreu. Mas depois que o ciclo se encerrou, algo novo aconteceu na vida dele. A Bíblia fala que Davi nunca mais pecou. Algo novo foi estabelecido na história do rei Davi, e a Bíblia diz que ele nunca mais entristeceu o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Quantos aqui desejam ser segundo o coração de Deus nessa noite? Tem uma palavra do Senhor para o teu coração. Nós estamos vivendo um mês incrível. Eu quero ler a palavra, se vocês puderem colocar no telão. Marcos capítulo 5. Quem aqui tem Bíblia assim como a minha? 1, 2, 3. Quem não acender? Acendeu. Eu vou ler bastante da Bíblia hoje, então eu quero que você acompanhe. Pastor, pode trazer? Pode trazer. Pode marcar? Pode. Mas não é pecado marcar a Bíblia, não, querido. Pecado é não ler. Marcar não tem problema. Eu pego os marca-textos da Pri, ó. Tudo que é rosa na minha Bíblia é da Pri, gente. Eu pego os marca-textos, eu acabo com os marca-textos dela. Eu quis pegar marca-texto aqui, joguei 5 marca-textos fora. Porque os meus, seca, não sei o que acontece, mas o dela flui assim, sabe? Então, minha Bíblia está ficando muito fofa, com rosa, com verde, laranja. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Esse capítulo é o meu capítulo preferido, Evangelho de Marcos. Eu pedi um voluntário, menino, homem, agora, rápido, uns 3 segundos, corre. Dá uma rodadinha aqui nesse negócio aqui, eu acho que eu acho que esse aqui de trás, ó, só para equilibrar. Aí, firmou. Jóia, obrigado. Esse capítulo é um dos meus capítulos preferidos. Eu não tenho um específico, mas esse eu gosto demais. Já ministrei, já preguei. Toda vez que eu leio, é como se eu extraísse coisas, sabe, diferentes. Deus vai falando. Acontece com você de você estar lendo e de repente, poxa, eu nunca tinha pensado nisso. Alguém já passou por isso? Você está lendo e de repente, uau, olha aqui, não tinha prestado atenção nisso. O que está vindo de uma forma diferente. Isso a gente chama de revelação. E às vezes é só prestar um pouco mais de atenção mesmo. Então eu queria que você que está com a Bíblia deixasse ela aberta, o pessoal do telão ficasse atento. A versão que eu vou ler é NVI, Nova Versão Internacional. Algumas outras versões vão trazer palavras específicas e eu vou citar algumas versões diferentes, porque existem palavras que fazem sentido que não estão nessa versão, tá? Mas fazem sentido para aquilo que eu vou ministrar para a tua vida. Então eu queria que você prestasse atenção em exatamente tudo. Nada que está na Bíblia está por acaso, nenhuma vírgula que está aqui está sem sentido. Então eu quero que você dobre toda a sua atenção e foque naquilo que nós vamos ministrar para a tua vida hoje.
Evangelho de Marcos, capítulo 5. Eu quero começar com você no versículo 25. 5, 25. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Ao invés de ficar boa, ela ficava ruim. O que é interessante desse texto e do que Jesus está apresentando aqui para nós sobre esse cenário, é que essa mulher se parece muitas vezes com aquilo que a gente vive hoje. Um cenário onde a gente perde, a gente pergunta para Deus, e aí, quando que a gente vai ganhar? Está igual aquele time Ibis, que eu acho que fala que é o pior time do Brasil, nunca ganha. A gente tenta, a gente se esforça, parece que vai, mas não vai. E o que é interessante é que essa história fala muito sobre evangelho. Porque a história começa falando sobre perder e não sobre ganhar. E em muitas circunstâncias as pessoas falam para nós sobre o evangelho onde a relação é somente ganha-ganha. Vem que o seu problema vai ser resolvido, vem que você vai receber, vem que você vai ganhar. Mas parece que Jesus está nos ensinando nesse contexto que o evangelho também é perder. Fala assim comigo, o evangelho é perder para ganhar. A gente precisa abrir mão de algumas coisas que a gente detém como conhecimento, como estrutura, para que Deus possa inserir novas coisas. A gente ouviu, acho que menos de uma semana, que o vinho novo só vem quando o vinho velho acaba. O que eu estou querendo dizer? De repente você está vivendo com uma alegria que você recebeu há 20 anos atrás, 30 ou 10 anos atrás, e Deus tem uma alegria fresquinha para você agora. Deus tem um pãozinho fresco, que desce do céu como uma palavra revelada, mas você está lá naquele pão de mercado que vem no saco plástico. Falando sobre pão, eu me lembro da minha mãe quando ela fazia pão em casa. Uma época que não dava para comprar, por mais que fosse barato, a gente tinha uma situação muito difícil, minha mãe fazia pão. Gente, eu acho que, associado ao café, o cheiro do pão fresco é um dos 5 melhores cheiros que existe no mundo. Eu tenho um vizinho lá, vou falar, eu tenho um vizinho ali onde eu moro, no prédio, eu saio do elevador, eu já sei que ele está assando peixe. E, gente, o cheiro de peixe assado também deve ser. Você já percebeu que de 5 cheiros, 3 deve ser de comida, né? É um cheiro maravilhoso, e o cheiro, ele invade, ele traz a nossa memória. E o que é interessante, que eu estou falando sobre pão, e a palavra de Deus é como pão para as nossas vidas. Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. E eu fico em casa falando com Deus, Deus, dá uma palavra do tipo pão. Por quê? Porque ela vai vir quentinha, fresquinha, e vai alimentar o teu espírito. E às vezes Deus dá semente, porque a semente ela vai ser processada. Você não vai entender nada, mas ela vai estar plantada e ela vai crescer. Então, de repente, para você vem como um pão, uma resposta. Mas se vier como semente, não despreze a semente. Porque quem despreza a semente não colhe do fruto quando a árvore chega ao ponto certo de dar o fruto. Não despreze a semente. Quem despreza a semente abandona e despreza e acaba perdendo o futuro. Às vezes vai vir com uma pequena resolução para você. E eu começo dizendo isso. Ter menos agora não significa ter menos no futuro. Ter menos hoje não significa ter menos para sempre. E de repente você está olhando os seus amigos prosperando, os seus vizinhos, está todo mundo andando e parece que você está num outro ritmo. Deixa eu explicar uma coisa para você a respeito de Deus. Deus não trabalha com velocidade, Deus trabalha com direção. Pastor, mas ele já chegou. É melhor chegar por último e chegar no lugar certo do que chegar rápido e estar no lugar errado. A caminhada não fala a respeito de velocidade. A caminhada com Cristo é a respeito de direção. E eu entendo que ele começa a nos direcionar falando exatamente sobre isso, tranquilizando o teu coração. Porque de repente você vem sofrendo perdas e perdas significativas. Hoje é um dia de luto para a igreja wesleyana, porque nós perdemos um grande pastor, os mais antigos o conhecem. Ele já não estava mais pastoreando a igreja wesleyana há alguns anos, mas ele foi alguém que ministrou e semeou muito na vida de muitas pessoas. O pastor lá de Petrópolis.
Mas a nossa maior garantia é que a palavra do Senhor nos diz que Deus não tem prazer na morte do perverso, mas Ele tem prazer na morte do justo. E quando nós perdemos alguém, um ente querido, eu tenho que entender o que isso significa. Quando eu perco uma vaga de emprego, quando eu perco um bem, quando eu perco alguma coisa, perder agora não significa não ter aquilo no futuro. E você vai precisar abrir mão de alguns conceitos, você vai precisar abrir mão de algumas coisas para chegar onde Deus precisa te levar. Amém? Amém? No versículo 1 do capítulo 5, vamos lá, vamos entender um pouco desse contexto. Por que esse capítulo é extraordinário? Versículo 1. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, fala comigo, desembarcou. Eu gosto do pessoal que imita quando eu falo, assim fica bom. Barcou. Quando Jesus desembarcou, ou seja, quando ele desceu do barco, um homem com o espírito imundo veio do sepulcro ao seu encontro. Isso aqui faz muito sentido. Primeira coisa que você precisa entender: se ele desembarcou, ele saiu do barco. Tudo bem? Para Jesus atravessar, gente, eu sei que Jesus sabe andar sobre as águas. Eu sei que ele pode voar, mas ele entra no barco. Fala comigo, Jesus entra no barco. Agora aprenda uma coisa: Jesus sai do barco, mas ele não sai do plano. O barco tem um significado nas nossas vidas. O barco significa os limites humanos que nós conseguimos colocar. O barco representa a nossa segurança. E se você olhar para a história, eu vou deixar que você estude esse capítulo essa semana, tarefa de casa. Você vai perceber que é só Jesus que desce do barco. O negócio era tão feio naquela região que o povo estava com medo, ninguém saiu, só sai Jesus. Ele sai, e preste atenção nisso. Aquele homem que era um homem imundo, que era um homem que estava cheio de demônios, vai ao encontro. A palavra diz que ele veio de onde, gente? Como é que está na sua Bíblia? Sepulcro, fala comigo, cemitério. Ele sai do sepulcro, ele sai do cemitério, mas a palavra diz que ele vai ao encontro de Jesus. Isso aqui é incrível. Jesus, nesse primeiro momento, está nos ensinando que ele está saindo daquilo que é seu limite e ele está indo no pior lugar para mostrar que o Deus do impossível ainda está nesse lugar. Mas ele leva você para uma outra atmosfera. Fala comigo, outra atmosfera. Toda vez que Deus quiser ensinar algo para você, Ele vai tirar você do seu conforto geográfico e vai colocar você numa outra atmosfera. Os discípulos provavelmente ficaram dentro do barquinho. Eu fico imaginando, eles com caderninho, com bloco de nota, celular, fazendo story, falando, o capeta vai pegar ele, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Alguém aí tem o Instagram do Gadareno? Como é que marca? Será que marca? Será que não marca? Porque eles eram espectadores, mas Jesus chega e grava isso. Eu estou falando pela terceira vez. Ele sai do sepulcro e vai ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos sepulcros, versículo 3, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros dos seus pés. O que eu aprendo aqui? Você só usa a corrente, você só usa a cadeia, você só usa o ambiente de prisão para aquilo que não há controle. A religião aprisiona, a religião acorrenta tudo aquilo que ela não controla. O medo tem o poder de te aprisionar. Os problemas têm o poder de te aprisionar. Mas o homem das correntes não é Jesus. Jesus é o homem das chaves. Jesus vem para trazer libertação para tudo aquilo que estava acorrentado. O ser humano, os homens, eu fico imaginando, ele estava possuído por demônios. Não era ele que fazia assim, se o senhor quiser me prender, prende, porque hoje à noite eu vou dar trabalho. Não era ele que fazia isso. Os vizinhos, os pastores, os moradores daquela cidade pensavam assim, vamos prender ele. Nenhuma cadeia podia prender. A Bíblia está dizendo que ele estourava todas. E eu já entendi que a última também não foi suficiente, porque ele agora está livre, ele vai ao encontro de Jesus, os discípulos com medo, e a palavra diz que ele vai até Jesus.
E o versículo 6 diz o seguinte, preste atenção nisso. Quando ele viu Jesus de longe, duas coisas, ele correu e prostrou-se diante dele. Ele viu, ele correu, ele prostrou-se. Você vai anotar, pega essa aqui, tá? Essa aqui é de graça. Ele viu, ele correu e ele se prostrou. Como que a gente se prostra? Como que é prostrar-se? Assim? Quando eu me prostro, eu estou olhando para onde, gente? Oi? O chão. Para baixo. Quando eu olho para baixo, eu tenho contato com as mãos de Jesus ou com os pés de Jesus? Por que ele vai em direção aos pés? Grava essa informação, que isso aqui é revelação, vai fazer sentido no decorrer da mensagem para você. Ele é acorrentado nas suas mãos, seus pés, que agora não estão mais acorrentados, mas ele se prostra, ele ouve, ele vê, ele corre e agora ele se prostra. Jesus não falou nada. Jesus só colocou os dois pezinhos para fora do barco. E ele corre. Você sabe por quê? Porque até a morte treme quando Jesus Cristo chega no ambiente. Não importa o cenário, não importa a sepultura, não importa as cadeias. Jesus é aquele que tem a chave na mão e ele pode mudar toda e qualquer circunstância, meu querido. O que você precisa estar é atento e enxergar o que Deus está fazendo hoje. Quando Deus estiver fazendo, meu amado, vá em direção a Ele. O problema é que às vezes a gente corre. A pandemia não é para fazer a gente correr de Deus, é fazer a gente correr para Ele. Ele é aquele que resolve. Sabe quando a gente brigava na escola, a gente tinha que se esconder atrás de alguém maior? Esconder atrás do pai? Do irmão mais velho? Os problemas devem nos fazer essa aproximação, porque Ele é aquele que tem o milagre. Jesus Cristo é o próprio milagre, Ele pode resolver. As circunstâncias, as dores revelam como é que está o nosso coração diante de Deus. Nós o amamos pelas coisas que Ele faz ou por quem Ele é. Quando você olha aqui, a Bíblia vai falar que Jesus escolheu 12 discípulos, sim ou não? Quando Jesus volta, depois de terminar a obra com o Gadareno, o versículo 21, dá uma olhada aí. Vai dizer que, tendo Jesus voltado de barco, olha só, barco de novo, para outra margem, fala comigo, uma grande multidão. Por que Jesus não discipulou a multidão? Jesus só discipulou 12. É mais fácil atrair seguidores do que atrair discípulos. Porque seguidor vem atrás de você por aquilo que você faz. Mas o discípulo caminha com você por aquilo que você é. As pessoas deixam de seguir Jesus quando ele para de fazer aquilo que eles querem. Tem muitas pessoas que estão sendo aprisionadas hoje em sofismas, em mentiras, porque acham que Jesus não está fazendo nada. Mas para onde essas pessoas estão caminhando? Para onde elas estão indo? Um seguidor deixa de seguir Jesus, ele dá um follow em Jesus, quando Jesus não responde aquilo que ele mais quer, o que ele mais precisa. São 3 anos orando, amado. 3 anos. Tem gente que está orando há 12, 20. A minha mãe orou 30 anos por irmão dela se converter, o meu tio, eu já contei essa história aqui, eu era pequeno, eu ia para Duque de Caxias. Alguém aqui ia da Baixada? Alguém sabe desse lugar maravilhoso chamado Duque de Caxias, Belfort Roxo? Espetacular. Um pedacinho do céu. Meu sonho quando era menino era no baile funk, que meu tio falava que ia. Eu falava, mãe, deixa eu ir no baile funk com o tio. Minha mãe, tá louco, menino, você não é crente, não. Fica quieto. Só que esse meu tio que ia para o baile funk, hoje ele só vai para a igreja, porque alguém orou pela vida dele durante 30 anos. É muito mais fácil seguir Jesus quando ele faz todos os seus desejos, todos os seus pedidos. Quando esse homem que estava abandonado ali no sepulcro chega para Jesus, prostrado para ele, Jesus pergunta para ele, qual que é o seu nome? Porque ele sabia quem estava lá. E os demônios disseram, meu nome é Legião, porque somos muitos. Quando você olha para a história romana, você vai se lembrar que uma legião era composta de pelo menos 6.000 soldados. O que a gente aprende aqui? O inferno, para conseguir segurar um homem, manda 6.000 demônios.
Mas quando o céu tem que libertar alguém, ele só manda um. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho da sua dor, não importa o que fizeram com você. Jesus é suficiente, Jesus é capaz. Só Jesus já resolve o seu problema. Você acredita nisso? Dê uma glória a Deus. Amém. Vamos continuar a partir do versículo 21. Jesus volta para o barco, a multidão está o esperando e agora a cena está aqui no versículo 22. Eu estou falando de 3 gerações, eu queria que você gravasse essa informação. Fala comigo, 3 gerações. A primeira geração que eu falei para você é uma geração que está aprisionada, acorrentada, muitas vezes isolada. E agora eu vou apresentar a segunda geração de pessoas para você. Versículo 22 diz o seguinte: então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus... Peraí, não está repetindo o padrão aqui? O primeiro estava acorrentado, mas na verdade estava solto. Ele viu, ele correu e ele se prostrou aos pés de Jesus. Ele não era nada, encardido, sujo, machucado, fedido, endemoniado. Agora o segundo, ele é chefe da sinagoga, ele tem um alto padrão, ele tem uma vida financeira estabilizada, ele é bacana. Mas a palavra de Deus está dizendo que mesmo assim, ele chega diante de Jesus, vendo Jesus, ele se prostra. Fala assim comigo, ele se prostrou aos seus pés. O versículo 23 vai dizer que ele implorou insistentemente, dizendo: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Quem aqui ama a palavra de Deus? Quem aqui está com fome da palavra de Deus? Porque o pão está aqui. Você está pronto? Você está pronto para ter seus problemas resolvidos hoje, nessa noite? Pronto mesmo? Então pega isso aqui, preste atenção. Alguém que sabe como resolver, porque é chefe da sinagoga, conhece da palavra, se humilha, implora, mas tem algo diferente, porque na primeira situação eu tenho uma geração acorrentada que vai até Jesus, e agora eu tenho um homem que traz o problema para Jesus, mas ele fala assim: vai lá onde o problema está. Onde o problema estava, gente? Onde a filha de Jairo estava? Na casa dele. Ele implora para Jesus, fala assim: vai lá em casa, coloca a mão sobre ela, cura ela lá. E a palavra diz: para que seja curada e para que viva. Preste atenção nessa sincronia. Fala comigo, curada e viva. Por que está nessa ordem? Porque tem muita gente que inverte a ordem, está viva, mas está machucado. E quem está ferido, compartilha da ferida. Pega uma ferida e comunica com a outra ferida. É nítido quando nós vemos alguém que está ferido. E ele até está andando, mas ele está ferido. Ele até vem na igreja, mas ele está ferido. E nós temos a capacidade de compartilhar a nossa ferida. A gente compartilha a dor. Se você tem um estabelecimento comercial, você sabe. O cliente que gosta, ele vai falar para no máximo 2 pessoas, talvez 1,5. Mas quando ele não gosta, rapaz... Se você tem um estabelecimento comercial de alimentação, acho que pode falar no nome iFood, né? Tem muita avaliação. Se você olhar na internet o tipo de avaliação que as pessoas colocam, eu não sei porquê, mas às vezes eu leio essas coisas. O lanche chegou frio, o motoboy não chegou, e aí eu fico lendo as respostas dos donos do estabelecimento. E quando a pessoa não gosta, ela detona, ela acaba com a sua vida, ela não gosta do seu serviço. Isso é muito interessante. E eu percebo isso, às vezes, dentro da igreja. Não basta estar em pé, não basta estar casado, não basta estar bem empregado, não basta ser muito abençoado, cantando e fazendo tudo para a igreja, para Deus, para a tua família, para a tua casa. Você precisa estar sarado. Todos aqueles que se encontram com Jesus vão experimentar a cura que Ele tem. Você acredita nisso? Então Ele pode curar você. Você consegue caminhar com o pé machucado? Consegue. Só que a tendência é que o machucado aumente. Você consegue trabalhar machucado? Consegue, mas a dor vai piorar e pode virar algo crônico. Coluna, lesão por esforço repetitivo.
vista. Você consegue fazer as coisas machucado. E essa é uma preocupação que eu tenho como pastor. Porque às vezes nós maquiamos a dor com remédios. E eu adoro remédio. Pecado confessado, pecado perdoado. Entreguei. Eu gosto, estou falando sério. Eu não gosto de sentir dor. Mas enquanto você fica maquiando a dor, você não se apresenta diante daquele que pode te curar e pode resolver. Eu não estou falando mal de remédio. Remédio é bom. Bom demais. Mas impede com que você descubra a causa. E a gente passa a vida trabalhando e combatendo sintomas. Quando nós estamos diante de Jesus, amado, não é só para falar sintoma, não. É deixar ele descobrir a causa. Colocar a mão onde ninguém coloca. Aquele que vai experimentar uma vida incrível, aquele que vai ser curado e vai ter uma vida santa, uma vida abundante. E o versículo 24 diz que Jesus foi com ele. Jesus atendeu o pedido, preste atenção, fala assim comigo, Jesus atendeu o pedido. Isso é bom? Bom demais. Eu estou há 3 anos pedindo para Jesus, ele mandou 3 anos depois. Camarada se humilhou, bom de chaveco, e Jesus, vamos lá. Só que no meio do caminho, o versículo 25 entra em cena, e ele fala que uma mulher estava ali há cerca de 12 anos, fala comigo, 12 anos. Capítulo 8 de Lucas vai dizer que a filha de Jairo também tinha cerca de 12 anos. Isso aqui é uma alegoria sobre as 12 tribos de Israel. Isso aqui é interessante. Porque não eram 12 dias, não eram 12 meses, eram 12 anos. E alguém que tinha uma hemorragia era alguém considerado impuro. Alguém que já passava vergonha. E aqui nós entendemos no versículo 26 algo complicado também. Porque o versículo está dizendo o seguinte: ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos. Alguma versão, se você está com a sua Bíblia, olha aí, fala sobre o cuidado das mãos. Alguma Bíblia está dizendo mãos? Mãos dos médicos? Não? Tá? Como que está, seu João? Muito sofrera nas mãos. Um médico, um dentista, um artista não pode ficar com as mãos feridas, porque ele depende disso. Um fisioterapeuta, um esteticista, precisa das mãos para trabalhar. O que a Bíblia está dizendo é que ela, há 12 anos, estava perdendo sangue. Sangue é vida. Então a cada dia ela morria um pouquinho. E ela chegou diante de Jesus no finalzinho. Mas ela já tinha perdido tudo. O que é interessante é o que está aqui no finalzinho do versículo 16, que diz que além dela gastar tudo, ao invés dela melhorar, ela piorava. O que a gente aprende olhando essa palavra? Você consegue entender algo que Deus está falando aqui? Enquanto você buscar a solução das mãos de homens, as coisas vão continuar piorando. A partir do momento que você continuar, melhor dizendo, né, começar a confiar somente em Deus, seus problemas estarão resolvidos. Ela confiava nos homens, gastou, perdeu tudo. Sabe o que é interessante? Presta atenção nesse paralelo, isso aqui é espetacular. Vamos para o 27, você vai entender. Alguém aqui ainda está com fome? Da palavra de Deus? Pode continuar ou para agora? Continua? Estou nem olhando, hein? Quando ouviu falar de Jesus, vírgula, para e volta. Você pegou? Quando ouviu falar de Jesus, vírgula, para e volta. Agora olha para mim. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo? A fé vem pelo? Ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ela ouviu falar de Jesus. Continua. Chegou por trás dele. Isso aqui tem um significado. E eu queria que você prestasse atenção nisso. Vamos voltar na primeira geração? Tudo bem se eu for recapitulando para você entender? Para fazer sentido, tudo bem? Jesus chega, sai do barco, naquele lugar onde estava o gadareno endemoniado. Ele vê Jesus, Jesus o vê. Jesus pisou na terra, cadê? Cadê? Jesus corajosão, cadê? Ele vê e vem até Jesus. Jesus chega, depois de sair de lá, desce do barco de novo, a multidão o vê e agora Jairo vai até ele.
Nesse ponto, se você prestar atenção, a palavra está dizendo que a mulher ouviu falar dele e ela vai até Jesus, mas fala que chegou por trás. Jesus não estava prestando atenção nela. Jesus não estava olhando para ela, Jesus estava fazendo outra coisa. Inclusive, te digo que ele estava indo para a casa de Jairo. Jesus tinha um outro compromisso, Jesus tinha uma outra missão. Mas no meio do caminho, fala comigo, no meio do caminho. Fala comigo, no meio da multidão. A Bíblia está dizendo no finalzinho do versículo 27, que ela tocou em seu manto. Essa versão não traz o melhor sentido. Então eu vou pedir para você olhar na sua Bíblia. Se na sua Bíblia está assim, orla do manto, orla, alguma Bíblia está dizendo orla, olha aí para mim, por favor. Por que eu fico falando orla, orla, né? É orla. Orla, né, carioca? Alguma Bíblia? Nenhuma Bíblia? Gente, cadê as Bíblias do Paraguai? Gente, orla, nenhuma versão está dizendo orla do manto? Vestimento. Então, vamos lá para a Bíblia. Vamos pegar uma versão especial aqui para vocês. Por que o senhor quer mostrar isso para a gente, pastor? Porque tem que fazer sentido. Versículo 27. Versão E tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a orla do manto. Por que orla, pastor? Porque a orla fica onde? Gente, a orla fica onde? Na parte de baixo. Pastor, por que o senhor está falando e repetindo isso? Para você entender um processo. O gadareno se prostrou, o principal da sinagoga se prostrou, e essa mulher, para receber a cura, ela também precisou se prostrar e tocar próximo aos pés de Jesus. Enquanto você está procurando coisas aqui, Deus está falando assim, é hora de, em obediência, você se humilhar. É hora de, em obediência, você começar a cumprir todos os processos, ainda que para você seja vergonhoso, ainda que para você seja ruim ter que pedir perdão, ainda que para você seja ruim e vergonhoso perante os homens, mas se você não se importa de passar vergonha diante dos homens, Deus vai te exaltar nos céus, meu amado. Há um galardão para todos aqueles que permanecem em obediência. A palavra de Deus nos garante bênçãos quando nós cumprimos tudo aquilo que a Bíblia fala sobre obediência. Amém? Versículo 28 vai dizer, porque ela pensava, se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. O 29 diz que imediatamente, um problema de 12 anos. Gente, isso aqui é uma chave que Deus está dando na sua mão. Pastor, a Bíblia não está dizendo que ela jejuou. A Bíblia não está dizendo que ela fez oferta. A Bíblia não está dizendo que ela pegou o violão e tocou. A Bíblia não está dizendo que ela fez 7 semanas de campanha. A Bíblia está dizendo que ela, com fé, se humilhou, primeiro, ante a multidão. A mulher que estava com fluxo de sangue, hemorragia, ela era uma mulher impura. E preste atenção, ela que era considerada contaminada, ou perdão, contagiosa pelos judeus, toca em alguém puro. Mas aqui tem uma outra chave que você precisa entender. Não importa o nível e o tamanho do seu pecado, quando você tem um encontro com Jesus que é puro, você não o contamina, mas Ele purifica você. É por isso que você tem que andar com Ele. Mas Jesus está correndo, apruma o teu passo, corre um pouquinho mais, chega perto, ela toca e a Bíblia fala que imediatamente, preste atenção, ela foi curada, a hemorragia cessou. E ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, e eu só queria reforçar aqui, que eu imagino que onde ela passava, eu quero até ser bem delicado com isso, porque as mulheres sabem que uma mulher quando está num período de sangramento, de menstruação, ela usa um instrumento para que isso não deixe rastros, porque é como uma vergonha. Eu fico imaginando ela não conseguindo conter e deixando um rastro por onde ela passava. No meio da multidão, o povo ali, tem alguma coisa ruim, tem alguma coisa ruim, vão para cá, vão para lá, ó, fica longe. E é mais ou menos assim que o mundo faz.
O mundo vê o teu rastro. A multidão vê os seus problemas. Sabe o que eles fazem? Eles se afastam. Mas a palavra está dizendo que no mesmo instante, Jesus, versículo 30, percebeu que dele havia saído o poder. Ele virou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou? Seus discípulos respondem, versículo 31. Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem te tocou? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo que o que lhe tinha acontecido, aproximou-se dele e... Como é que está na sua Bíblia? Olha para a Bíblia, pelo amor de Jesus. O que está dizendo aí? Sabe qual é o problema? Tem gente que se prostra uma vez e acha que nunca mais vai precisar se prostrar. Ela se prostrou para curar e agora ela se prostra para reconhecer aquele que teve a capacidade de realmente curá-la com apenas um toque. Amado, se eu prostrar uma vez e der certo, eu vou continuar prostrando a vida inteira, meu filho. Eu não estou nem aí com o que vão pensar. Antes a gente fosse como os muçulmanos, que não importa o lugar, não importa o dia, estou com o tapetinho debaixo do braço. Deu horário, meu irmão, eu estendo, vou lá virar para a Meca e vou falar com Alá. Aí você tem vergonha de falar glória a Deus. Você vive sendo crente 007, não posta nada, não compartilha nada, não fala de Jesus. A Bíblia está dizendo que a fé vem pelo ouvir. Como as pessoas ouvirão se você não prega? Tem gente que está convertendo mais gente para o Corinthians do que para Deus. Agora para o Atlético Mineiro. Vai ser campeão. Não tem como, filho. O Flamengo não vai. Os flamenguistas que me perdoem. Mas a gente ama mais o nosso time, a gente ama mais as coisas do que a presença de Deus. E a gente deixa de falar daquilo que realmente importa. Ela se prostra aos seus pés, tremendo de medo, e contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse. Como é que está na sua Bíblia o versículo 34? Então ele lhe disse: mulher do fluxo de sangue, mulher hemorrágica, é isso que está aí? Mulher imunda, é isso que está aí? Mulher contagiosa, é isso que está aí? O que está na sua Bíblia? O que está na sua Bíblia? Você entende o que está acontecendo aqui? Jesus não te olha pelo seu problema, Ele te olha pela tua identidade. Você perante Deus continua sendo filho, você perante Deus continua sendo filha. Não importa o que fizeram na sua história, não importa onde tocarem você, você nunca deixará de ser um filho e uma filha de Deus. Jesus olhou para ela na hora e falou: eu já reconheci, eu sei quem é você. Preste atenção que ele estava de costas, ele não viu quem era. Ela se prostra, ele fala assim: filha, a sua fé te curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Primeira geração, problema resolvido. Gadareno estava livre, porque Jesus tira os demônios. Ele quer seguir Jesus. Jesus vira para ele e fala assim: não, vai e volta para sua casa, vai lá resolver os seus B.O. Deixa que eu me viro. Jesus volta para o barco, volta para cá. Ele se encontra com Jairo. Está acompanhando a linha de raciocínio da história? E ele está indo para resolver o problema de Jairo. Aí uma pessoa entra no meio. Alguém aqui gosta de um ser humano que fura fila? Gosta? Posso fazer um pedido para você essa semana? Quem aqui vai no mercado durante a semana? Durante a semana. Vai. Eu vou fazer um pedido especial para você. Entra na maior fila do supermercado. Entra na maior. Todo mundo vai em qual fila? Menor. Se você tiver muito bom, não vai na fila exclusiva ou preferencial do idoso. Não vai nela. Se você aguentar, se você não aguentar, vai na sua mesmo. Mas quando chegar na sua hora, na sua vez, eu vou pedir para você fazer isso. Cede a vez para quem está atrás de você. Passa a vez. Não pode ir lá. Não pode ir. Se você ficar muito confortável, pede para o segundo, para o terceiro, volta para o final da fila. Se é bom, bom coisa nenhuma, pastor, isso dá raiva na gente. A gente não gosta de quem fura a fila. E eu fico imaginando a sensação de Jairo, indo acompanhando Jesus, falando: Jesus, pega aqui o GPS, minha casa é em tal lugar, é assim, assim, assado. No meio do caminho a mulher toca nele. Jesus para. Jesus interrompe um processo para cuidar de outro. E às vezes a gente não tem a paciência de olhar Jesus terminar a obra, a boa obra que ele já começou na vida de alguém. Porque a gente acha que o nosso problema é o último probleminha, é como se fosse a bolachinha do pacote, sabe? Jesus só tem que atender nós, Jesus só tem que fazer aquilo que eu peço, e Jesus não pode parar para abençoar e cuidar de outras pessoas. Porque eu sou mimado demais e tem que ser na hora. Você já viu choro de criança? Choro de criança com fome? Sabe o que eu aprendi? Por que a criança chora tanto quando ela tem fome? Porque ela acha que não tem mais comida para ela.
Ela não tem noção que a comida não vai acabar. Quantos pais têm que falar para o filho, vai devagar. A frase é, vai devagar, meu filho, o mundo não vai acabar. Eu falo do filho dos outros, mas eu já fui um filho também. Minha mãe falou, Otto, calma, o mundo não está acabando, pode comer com calma, mastiga. Come rápido. Porque a gente acha que vai acabar, fica desesperado. E isso está dentro da gente, que nós não conseguimos esperar que Deus se preste a cuidar dos outros, dos novos, daqueles que têm um problema que pode ser sim maior do que os nossos. A gente sempre tem a tendência de achar que os nossos problemas são maiores. A gente sempre tem a tendência de achar que o nosso problema precisa estar em primeiro lugar, ser resolvido em primeiro lugar. Eu já falei isso aqui. Não queira que Deus te atenda em primeiro se você vive colocando Ele por último. Não queira que Deus te atenda na frente se você vive colocando Ele como último recurso. Quer ser atendido rápido? Ele nem precisa estar olhando para você. Você só precisa se prostrar, chegar diante dEle, tocar nele. Só que o versículo 35 diz que enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. E eles contam para Jairo assim, a sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Eu sempre digo que notícia ruim chega rápido. Você conhece alguém que é portador de má notícia? Esse é um nome bonito, profissional, como se fosse o nome científico dessa raça, mais conhecido como raça de víbora, filho de Nabucodonosor. Notícia ruim chega rápido. No meio do caminho, eu fico imaginando se eu fosse Jairo com a minha filha lá, Jesus parou para resolver um negocinho, e ele fica, meu Deus, será que vai dar, será que vai dar, será que vai dar, será que vai dar? Deixa eu exemplificar e trazer um pouco mais de tato para aquilo que eu estou falando para você. Imagina que seu filho, sua esposa, ou seu esposo, sua mãe, seu pai, está esperando um transplante de coração. E eu posso errar em alguma colocação aqui, mas eu sei que existe um prazo, tá? Se passar do prazo, você perde. E não é fácil conseguir um coração, não é fácil conseguir um órgão. A gente tem o caso da Gi, que foi um milagre, foi um transplante de fígado. Chega, tem que fazer teste. Se atrasar o percurso, perde o quê? Todo o processo. A pessoa está correndo risco ali. Ela pode não sobreviver e voltar para a fila esperar. Eu fico imaginando algo que ele realmente conseguiu, porque Jesus deu atenção, Jesus estava ainda, mas alguém interrompe. Na cabeça de Jairo, gente, eu não sei se vocês já pensaram nisso. Ele era o chefe da sinagoga, ele conhecia, ele era certinho, mas a mulher não era certinha. Ela era imunda, ela estava contaminando, talvez ela não merecesse. Você está disposto a abrir mão por alguém que não merece? Talvez seja fácil pensar, não, mas o senhorzinho que está atrás de mim merece. E se for alguém que não merece? Deixa eu explicar uma coisa para você. Merecimento não tem a ver com aquilo que você entende. Merecimento tem a ver com aquilo que Deus fala. Sabe por quê? Porque você não foi salvo porque você merecia. Você foi salvo pela graça de Deus. Você não está aqui porque você merece. Você está aqui por conta da graça. E a graça não se importou o quanto você estava sujo. A graça de Deus não se importa com quanto você estava mal cheiroso. Ela simplesmente te abraça. Hoje de manhã eu estava numa casa de recuperação com o pastor Cláudio e a Vera. E ele foi ministrar. Os rapazes da casa sentam todos de um lado, os outros convidados estavam do outro. Eles falaram, pô, tu vem tocar. Eu estava com o violão no carro, fui lá. Faz um fundo musical, toca aí pra gente e tal. E eu fiz adoração com eles. O pastor Cláudio pregou pra caramba, pregou bastante. Era quase 1h da tarde, ele estava lá chapando e pregando e tocando, eu cansado. Os ventiladores ali, mas tudo desligado, eu com calor. Acabou, vamos almoçar com eles, vamos lá, vamos almoçar. E fala com um, fala com o outro, fala. Aí eu fui subir. O pessoal já estava se servindo, a Pri lembra disso. Quando eu subi, eu vi que todos os rapazes da casa de recuperação estavam enfileirados esperando, porque eu era o último. Eles não podiam servir enquanto eu não chegasse. E eu estava lá falando do violão para o outro pastor, falando da bateria, e a culpa era minha. Eu falei, os caras vão me pegar agora. O que eu fiz?
Quando eu vi eles ali debaixo do sol, todos enfileirados, eu cumprimentei um por um. Eu abracei um por um. Às vezes a gente deixa de tocar porque a gente acha que quem está do outro lado vai contaminar a gente. Enquanto você fizer isso, a pessoa não vai receber o agente de cura que você tem dentro de você. Abracei um por um, cumprimentei um por um, fui lá, almocei, foi uma glória, foi uma festa. Eles já estavam me esperando e agora eu abri mão de algo para que eles pudessem ser abençoados. Na cabeça de Jairo, a fala é: sua filha morreu, não tem mais jeito. Fala comigo, não tem mais jeito. Mas o versículo 36 é importante. Pode grifar, pode marcar, pode compartilhar. Porque o versículo 36 diz: não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente, ou seja, para Jairo: não tenha medo, tão somente creia. Pastor, o que a gente aprende com mais esse versículo? A gente aprende aqui que Jesus não está dando ouvidos para a multidão. Jesus não está nem aí para os seguidores. Jesus está ouvindo os discípulos. O que os discípulos têm para dizer? E quando Jesus pergunta quem eles dizem que eu sou, ele pergunta para o discípulo, não para a multidão. O que a multidão está falando a meu respeito? Quem é discípulo estava ouvindo. Não fazendo caso. Preste atenção. Nenhum problema vai pegar Jesus Cristo de surpresa. Nenhuma impossibilidade vai fazer com que Jesus pense: ah, é verdade, eu acho que não dá para fazer. Nada que você apresente diante de Deus, que se apresente, que se levante como difícil demais, vai fazer com que o milagre não aconteça. Muito pelo contrário. A palavra de Jesus é: não tenha medo, tão somente creia. Você está com medo? Está tremendo? Está achando que não vai dar? A palavra de Jesus, sem resolver o problema, é: não tenha medo. E aqui o texto vai continuar e vai dizer que Jesus não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João. Quem que estava seguindo agora Jesus? 3 discípulos. Jesus, peraí, se Jesus estava dizendo que só os discípulos estavam seguindo, ele excluiu a multidão. Quem não crê em Jesus não consegue caminhar em direção ao milagre. Portador de má notícia não vai receber o milagre em casa. Jesus separa e fala: não. Só que o texto está dizendo também um negócio interessante. Jesus deixou ninguém. E ninguém é Jairo. Você prestou atenção nisso? É Jesus e os discípulos. Eu fico imaginando, Jesus sabia onde era a casa de Jairo? Normalmente, se eu falar para você: oh, vamos ali, esse gente foi para Jacareí, vamos lá comer um lanche lá em Jacareí, o que acontece? Quem conhece o caminho vai pela frente. Pegamos a Dutra. Aí o jovem mineiro ali, que viu que a placa é 80 km por hora, estava a 47 km por hora na Dutra. Pode ser multado por falta de velocidade. Ele já estava ali pensando: o pastor vai me passar, o pastor vai me passar, o pastor vai me passar. Eu passei do lado dele e falei assim: vejo que és profeta. E 47 não dá, mineiro, no mínimo 80. Mas chegou um momento que tinha uma entrada em Jacareí e tinha outra. Eu entrei na primeira e eles entraram na outra. Estava com GPS, a gente se encontrou. Mas se eu conheço o caminho, você concorda que você tem que me seguir? Eu fico imaginando o povo lá atrás. Jesus falou: ninguém me segue. Vem aqui os discípulos, eles caminhando, Jesus indo na frente. E o povo falando para Jairo: ô Jairo, mas a casa não é sua? Eu fico imaginando a resposta de Jairo: a casa é minha, mas quem vai fazer o milagre é ele, deixa ele andar. Ei, o problema pode ser seu, mas enquanto Jesus caminha, fica tranquilo, porque ele vai resolver. Não importa se você deu 3 ou 4 passos para trás, não importa se você teve que se humilhar, se prostrar, se Jesus continua caminhando, significa que o milagre vai acontecer. Amém? Tem alguém aqui que acredita nessa noite? Quando ele chega na casa do dirigente, versículo 38, Jesus viu um alvoroço, gente chorando, lá aumentando. Ou seja, estava rolando velório. Fala comigo, estava rolando velório. Então, entrou e lhes disse, Jesus entrou na casa e lhe disse: por que
está acontecendo esse alvoroço, esse lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Jesus entra na casa, Jesus chega no meio do cemitério, no meio do velório. E ele diz algo incompatível com a realidade. Jesus não se limita àquilo que você conhece. Todas as vezes que você impuser limites, se prepare porque ele vai romper. Ele vai estabelecer algo celestial e você não conhece tudo do céu. Jesus fala para a gente orar, pedir a vontade do céu na terra e não a vontade da terra no céu. Só que quem ri também não vai ver o milagre. Jesus diz que ele ordenou que todos saíssem da casa. Mais uma vez, o milagre é para aquele que crê. O milagre é para aquele que não ri. Deus que é vivo, o Deus que é forte, o Deus que é o Deus do impossível, trabalha no limite da sua impossibilidade para que você possa romper. E aí você continue crendo no Deus santo e verdadeiro. Amém? Aí Jesus tomou consigo o pai, que era Jairo, a mãe da menina, e os discípulos. Entraram 5 pessoas, onde ele estava e onde ele encontrou a criança. Então ele toma a criança pela mão e faz o que ele sabe fazer de melhor. Ele faz o milagre. Problema resolvido? Sim. Primeiro problema era o gadareno, acorrentado, Jesus foi lá e libertou. Segundo problema, que interrompeu o problema que Jesus estava fazendo, que era a mulher com fluxo, Jesus também resolveu. E agora o último, que era na casa, o problema que não foi até Jesus, e Jesus foi até, Jesus também resolveu. O que significa para nós? A gente percebe um ciclo, 3. Jesus separou 3 discípulos. Jesus fez 3 milagres diferentes. E eu aprendo que na história de Jesus a gente vê 3 ressurreições. A primeira é dessa menina. Jesus ressuscita a filha de Jairo. Jesus vai ressuscitar a filho da viúva de Naim, filho da viúva de Naim. E depois Jesus ressuscita Lázaro. O que isso significa ou tem a ver? Preste atenção. A filha de Jairo estava em casa. O filho da viúva estava no caminho. Mas Lázaro estava no cemitério. Sabe o que eu aprendo com isso? Os 3 lugares são diferentes, mas a pessoa que fez o milagre é a mesma pessoa. Não importa o ambiente, não importa se está no começo, não importa se está no meio, não importa se está no fim. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Não importa o tamanho da dificuldade, Ele pode resolver. Tudo o que você precisa é crer. Pare de trazer problemas para Deus, leve Ele diante do seu problema. Tem coisa que a gente não pode trazer para a igreja, leva a resposta lá. Leva Jesus para o seu problema, mostra para Ele que é Jesus Cristo que manda na sua casa. Mostra para a sua dor que você serve um Deus firme, um Deus verdadeiro, um Deus poderoso. Jesus tira os discípulos de um ambiente, leva para outra margem, ensina, pega eles de um lugar, leva para o outro ambiente, ensina. E Jesus vai para dentro da casa, um outro ambiente, onde só alguns conseguiriam entender. Só alguns. Mesmo assim, Jesus ensina. E se você continuar se alimentando da palavra de Deus, eu garanto para você, garanto, que não importa o tamanho do seu problema, Deus tem um milagre incrível para você. Fique em pé. Para a gente viver algo incrível, o problema tem que ser grande. Senhor, eu quero ter uma vida incrível. Mas a gente não quer o problema grande, a gente quer o probleminha. A gente quer o encravado só, a gente não quer o problema que se apresenta como um valente, como um gigante. É fácil brigar com alguém do seu tamanho, é fácil brigar com alguém menor do que você. E agora quando alguém é maior do que você? Tem que ser muito corajoso, tem muita técnica para conseguir dobrar. Mas nem sempre é assim. E às vezes nós estamos na igreja e a gente entra e sai achando que a gente não pode apresentar para Deus as nossas dificuldades. Às vezes a gente tem vergonha, a gente fala, poxa, mas de novo, pastor, tem que falar para Deus de novo? Sim, tem que falar de novo.
3 anos falando. Tem coisa que eu estou pedindo para Deus faz muito mais que 3 anos. E eu continuo apresentando para Ele. A palavra que vem para o teu coração nessa noite, em primeiro lugar, é para que você não desista. Na casa, no caminho ou no cemitério. Olha para quem está do seu lado agora. Fala assim: cancela o velório. Devolve as coroas de flor. O dono da vida chegou na casa. O dono da vida está nesse lugar. Tudo aquilo que o mundo decretou como morte, Deus chega e declara vida. Não importa se é casamento, não importa se é profissão, não importa se é saúde. Quando Deus chega e declara a palavra dele, basta. Feche seus olhos, coloque uma das suas mãos sobre o teu coração. Eu quero que nesse momento você apresente diante de Deus o seu problema, a sua dificuldade, sua dor. Coloca aí. Vai apresentando para Deus, vai falando diante de Deus. Quero que realmente você tenha esse tempo para você poder falar com Ele. Para que você consiga realmente apresentar para Ele. Não tenha pressa de falar para Ele. Se apresente com humildade. Se dobre diante dele. Esse é o meu pedido para você. Você pode conhecer a Jesus de ouvir falar, ou você pode conhecer Jesus de experimentar. E hoje é noite de você experimentar a presença dele. Entender que não importa quantos anos, você pode sim ser curado. Jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
achado nele. E ser achado nele. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha. Diga: eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é milhares de milhares. Eu quero que você pense na pessoa de Jesus Cristo agora, ouvindo uma palavra dessa, que Ele sim se importa com todos os seus problemas e Ele pode te curar nessa noite. Então coloca diante dele agora. Não coloca o menor, não coloca o mais difícil. Vai lá. O meu desafio é para que você creia. Coloca aquilo que você acha que é impossível. Talvez você já esteja no fim da linha. Talvez você já esteja a cada dia ficando pior. E talvez você decida nessa noite pedir para Jesus ir na sua casa. E eu queria dizer para você que Jesus pode sim alcançar você na sua casa. Jesus pode encontrar com você no meio do caminho, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele pode. Recebe o toque de Jesus aí onde você está. Se você acredita, diga o nome dele. Yeshua. Como lindo coral, vamos dizer
Agora que você já está sentindo a presença dele, eu quero que você preste atenção no que eu vou falar para você agora. A Bíblia está dizendo que aquela mulher não teve vergonha de se prostrar diante dele. Se você não se envergonhar diante de Deus e confessar Ele, Ele vai confessar você diante do Pai. E meu desafio para você é vir aqui à frente. É simples. Aqui não tem multidão, aqui só tem discípulo. Então, se você deseja receber algo diferente da parte de Deus, não vai ser como você quer. Vai ser como uma obediência determinada diante de Deus. Vai parecer estranho, mas confia. Eu quero que você venha aqui e se ajoelhe, ou se você tiver dor no joelho, pode se sentar aqui à frente. Em sinal de submissão, em sinal de rendição a Ele. Pode vir aqui à frente. Se você deseja algo diferente, você não vai nem precisar pedir, você só vai se ajoelhar. Enquanto a gente canta, enquanto a gente declara, a glória dele vai ser derramada nesse lugar. E você vai experimentar algo novo, um renovo, algo espiritual da parte de Deus. Não tema, venha, 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 venha. Somente venha, venha diante dele. Ele está aqui. Vem diante dele. Ele está aqui. A ideia não é te constranger, fique tranquilo. Nós estamos diante da presença dele. Ei, Pai, enquanto você se ajoelha, seus filhos se levantam. Aleluia. Deixa Deus fazer a obra, deixa Deus fazer a obra, é isso. Se prepare para um novo nível, se prepare para uma nova temporada de milagres, daquilo que Deus tem para fazer. Talvez o seu milagre ainda não tenha acontecido, mas essas pessoas ajoelhadas aqui representam a mulher que interrompeu o caminho de Jesus. E a palavra diz que Jesus atendeu quem se ajoelhou. Tudo que você precisa é crer. E Deus está renovando, Deus está salvando, Deus está libertando nessa noite, mais uma vez. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Jesus, se apresente agora. Se apresente para cada um deles, Pai. Se apresente no mais íntimo.
se apresente na impossibilidade, ainda que o Senhor já não esteja mais dentro do barco, firma o seu pé, Senhor, onde o Senhor estiver, trazendo resolução para esse ambiente. Alguns ambientes ainda estão obscuros e alguns ambientes ainda se apresentam de forma muito confusa. Mas a tua palavra diz que o Senhor é luz e as luzes dissipam as trevas. Traga entendimento agora, Senhor. Traga entendimento agora. Começa a trazer clareza agora, Pai. Novo nível. Uma igreja rendida diante da presença de Deus. Uma igreja que entendeu verdadeiramente o sentido da adoração. Uma adoração que busca os pés e não as mãos. Os pés têm muita relação com quem a pessoa realmente é. Se você busca algo de alguém, você busca as mãos, porque através das mãos a pessoa pode fazer algo por você. Mas os pés têm a ver com adoração. E quando você se prostra, você está se prostrando por quem Ele é, e não porque você precisa de algo.
dizendo que estamos prontos para um outro nível, onde nada mais é importante do que a tua presença. Nós estamos aqui felizes porque o Senhor está tocando, está curando outras pessoas. Talvez ainda não chegou a nossa hora, mas nós estamos prontos. Nós estamos aqui. Diante de Ti, Pai, nós dizemos: Tu podes fazer, Pai, então faça. Faça conforme a Tua vontade no nosso mundo. Faça conforme o Teu querer, Senhor. Você pode se assentar. Agora deu vontade de acabar o culto. Deixar a gente faz vigília, né? Queridos, nós estamos no mês profético. Todas as quintas de novembro, nós estamos recebendo palavras, e palavra após palavra, Deus tem confirmado que Ele desejava fazer algo novo aqui. Nós fizemos um seminário, Deus revelou algo novo. Estamos aqui, mais uma vez, algo novo. Cantamos o louvor hoje, algo novo. E é isso que nós estamos vivendo. Quero convidar você a experimentar e a viver isso com a gente. É um convite para você se tornar membro da igreja. Só para você viver algo exponencial, algo novo. É impossível essa água que flui do trono de Deus chegar aqui e não molhar a sua vida. Então, se Deus liberar prosperidade, meu irmão, receba. Se prepare, porque vai chegar na tua casa. Se Deus liberar a cura, se prepare. Você está no ambiente de milagre, amém? Então você pode ser curado, pode ser restaurado, pode ser feito, porque Ele é Jesus. Jesus não pede desculpa. Ele chega e faz. Desculpa, irmão. Não, Jesus vem e faz. É sobre Ele que nós pregamos, é sobre Ele que nós vivemos. E é por isso que eu chamo você a não desistir, a acreditar nele. Queremos agradecer a presença de todos. Eu quero que vocês coloquem em pé. Nós vamos orar. Para encerrar, eu queria que acender essas luzes agora. E eu quero orar pelos Josimar e Yasmin, que estão fazendo 1 ano de casado. 1 aninho de casado, que glória. Tem mais alguém que fez aniversário de casamento esse mês? Então vem pra frente. 6 anos hoje, gente do céu. 6, 1 ano. Fica aqui na frente do meu lado aqui, ó. Tem mais alguém que está fazendo aniversário de casamento esse mês? Venha. Gente do céu, quanta gente. É porque novembro não chove, por isso que o povo faz novembro? Vamos abençoar a vida desses irmãos que estão aqui. Pode ficar mais pertinho aqui, pode vir. Isso. Tem mais alguém? Mais algum? Mais alguém? Se vem tem mais. Tem gente que a partir do ano que vem já vai poder comemorar. Né, Cota? Estralando. Senta essas mãos pra cá. Aqui está a resposta de Deus. Deus ama a família, Deus ama o casamento. Deus pode. Amém? Pai, nós queremos te agradecer e te louvar pela vida desses irmãos que estão completando mais um ano e confirmando a aliança que o Senhor tem para cada um deles. Que o Senhor possa, nessa data de hoje, abençoá-los, lembrando do acordo, do compromisso, daquilo que eles firmaram diante de Ti. Porque o Senhor está fazendo a sua parte, abençoando, dando prosperidade, saúde, vida, sonhos. Continue a fazer isso, porque nós somos testemunhas daquilo que o Senhor pode fazer. Nós te pedimos isso. Em nome de Jesus. Amém e amém. Parabéns. Deus abençoe. Elis, tira a foto deles depois, ali no banner, eu faço parte, a gente publicar depois. Gente, rapidinho. Eu nem sei mais que dia que é hoje, tantos dias que eu estou na igreja já. Hoje é dia número 21. Amanhã é o nosso último dia da mentoria. Nós fizemos 3 encontros para a mentoria de casais. Gente, se for para você perder ou chegar atrasado, que não seja amanhã. Amanhã vai estralar. Então, se você participou da primeira, participou da segunda, amanhã você não pode perder. Vem amanhã, porque amanhã
às 20 horas em ponto a gente começa. Tem um coffee break preparado para você aqui. Na verdade, 7h30. 7h30 às 8, cafezinho para você. Aqui a gente prepara, deixa todo o ambiente exclusivo para vocês. A gente tem um espaço separado para as crianças ali também, então você vem. Eu tenho certeza que vai ser bênção. Terça e quarta é o negócio da mentoria das mulheres. Então, as mulheres já estão cientes. Quinta-feira a gente vai fazer o encerramento da nossa campanha profética. Gente, quinta-feira não dá para perder. Quinta-feira o pastor Ricardo Alves vai estar com a gente, ele é de Caçapava, Igreja Reino. Vai ser um presente para as nossas vidas, irmão, não perca. Quinta-feira a gente vai fechar assim com chave de ouro, vai ser uma bênção. E nós queremos convidar você para dar o seu nome para o Murilo hoje e para as nossas assessoras, porque dia 18 de dezembro nós teremos o nosso encontro da família aqui, vamos passar o dia inteiro na chácara. Já fiquei sabendo que vai ter solteiro contra casado, vai ter futebol, vai ter jiu-jitsu, acabei de inventar, mas vai, na grama para os meninos ficar coçando. A gente vai passar um dia em família. Só para você entender, nós nem estabelecemos o valor ainda, porque a gente precisa fechar a quantidade de pessoas. Mas nós já temos uma estrutura para receber todos vocês. A gente vai passar o dia lá, vai ser um dia que nós vamos receber ministração, vamos ter lazer, comunhão, e é muito bacana. Gente, faz muito tempo que a gente quer fazer isso. Então, dia 18 de dezembro, não marque nada, esteja com a gente. Dá o seu nome hoje, porque lá o espaço é limitado. E se você chegar faltando um dia, pastor, agora eu quero, agora eu falo, fica para 2022, não vai dar mais. Então, você tem que dar o seu nome para o Murilo e vai estar lá na porta no final, junto com a Brenda e com a Cris também, que já receberam alguns nomes. Tá bom? Eu esqueci de alguma coisa? Cantina. Gente, cantina todo domingo tem. Eu só preciso saber se tem gente bonita do seu lado. Tem alguém bonito do seu lado aí? Olha para a pessoa mais bonita do seu lado. Fala para ela, thank you. Fala em inglês, gasta. Thank you. Obrigado pelo salgado que você acabou de me dar. Fala para ele. Obrigado. Ganhou um salgado. Passa na cantina, aceita Pix, aceita cartão, vai ser benção. Irmão, mas compra tudo, senão a irmã Jô vai atrás de você depois para vender. Então compra antes, senão a irmã Jô vai te procurar no corredor. Faça assim com as suas mãos. Deixa eu só ver, quem está visitando a gente hoje pela primeira... Abaixa a mão. Primeira ou segunda vez, que não é membro da casa. Tem um pessoal que eu já vi aqui. Quem está primeira? Segunda, primeira? Primeira? Segunda? Na terceira, gol no Fantástico, gente. Falta mais uma, hein? Falta só mais uma, vem. Primeira, segunda? Duas. Gente, 3 é gol no Fantástico. Vem. Vem na quinta. Tem mais alguém? Primeira? Primeira. Quando você vem a primeira vez, a pessoa que está na sua frente paga o salgado para você. André, olha para trás. Ó, abençoa a vida. Faça assim com as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, que excede a todo entendimento humano, as doces e ricas consolações do seu Santo Espírito, recaiam sobre vós, Igreja do Senhor. Ide em paz, e nessa paz permanecer. Que todos digam amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana espetacular.